Imagine um médico bem-sucedido que tem tudo: dinheiro, fama, prestígio, mas que despreza a única coisa que realmente importa: o amor verdadeiro de uma mulher humilde. Dr. Renato Farias pensava que amor era fraqueza, até quase perder para sempre a pessoa que mais amava sem nem saber. Uma história sobre orgulho, redenção e como às vezes precisamos quase perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena. Antes de começar nossa história, ativa o sininho das notificações e me conta nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. O jaleco branco balançava enquanto o Dr. Renato caminhava pelos corredores do hospital. Todos o cumprimentavam com respeito e admiração, mas em breve ele descobriria que o coração tem suas próprias leis. Dr. Renato Farias ajustou o relógio Rolex no pulso e conferiu a agenda pela terceira vez. 3 cirurgias pela manhã, 2 consultas particulares à tarde, jantar com investidores à noite. Aos 39 anos era dono da clínica mais exclusiva da cidade. Doutor, sua mãe está no telefone, avisou a secretária. Renato suspirou. Dona Lourdes só ligava quando tinha alguma cobrança social para fazer. Alô, mãe. Renato, meu filho, preciso falar com você sobre o casamento. Que casamento? O seu, óbvio. Com a Clara. Já está tudo acertado com a família dela. Renato parou de andar. Mãe, eu não concordei com nada disso. Claro que concordou. Na reunião do mês passado, você disse que era hora de se estabelecer. Renato se lembrou vagamente da conversa. Havia concordado só para parar de ouvir cobranças sobre sua vida pessoal. E quem é essa Clara? Clara Mendes. Enfermeira filha da dona Conceição, que trabalha aqui em casa há 20 anos. Uma menina exemplar. Enfermeira? O tom de Renato deixou claro o que pensava da profissão. Renato, você precisa de uma esposa. E ela é perfeita, educada, trabalhadora, de família honesta. Mãe, eu não vou me casar com uma desconhecida. Ela não é desconhecida. Vocês estudaram na mesma faculdade. Ela sempre foi apaixonada por você. Renato franziu a testa. Clara Mendes. O nome soava familiar. Uma memória vaga surgiu. Uma garota tímida que sempre o cumprimentava nos corredores da universidade. Aquela menina quieta que ficava me olhando. Essa mesma. E olha que sorte a dela. Vai se casar com o médico mais bem-sucedido da cidade. Renato riu com desdém. Mãe, isso é ridículo. Eu não amo essa mulher. Amor vem com o tempo. O importante é construir uma família respeitável. E se eu recusar? Então vai quebrar o coração de uma moça honesta e causar um escândalo na família. A Conceição já está contando para todo mundo. Renato encostou na parede do corredor. Estava sendo chantageado emocionalmente pela própria mãe. Mãe, eu não acredito nisso. Renato, você tem 39 anos. Já passou da hora de sentar a cabeça. E a Clara é uma boa opção. Opção? Estamos falando de casamento, não de investimento. Para homens da nossa posição, casamento é um investimento. Clara é bonita, educada, sabe qual é o lugar dela. Não vai te dar problemas. Sabe qual é o lugar dela? Renato repetiu incrédulo. Sim, ela sabe que você é um homem importante. Não vai ficar exigindo atenção ou fazendo ciúmes. Renato pensou por um momento. Realmente sua vida profissional não deixava espaço para dramas conjugais. E ela aceita essas condições? Aceita tudo. Está radiante com a oportunidade. Oportunidade. Renato murmurou. Era assim que via aquele casamento. Uma oportunidade para ela subir na vida. Tá bom, mãe, mas deixo claro que isso é apenas um acordo. Não espere que eu finja sentimentos que não tenho. Perfeito, meu filho. O casamento será no próximo mês. Renato desligou o telefone e voltou para a rotina. 3 horas depois, estava no centro cirúrgico removendo um tumor cerebral. As mãos firmes, a mente focada, o controle absoluto. Doutor, disse a enfermeira assistente, o senhor é um gênio. Renato sorriu por dentro. Era assim que gostava de ser visto, como alguém superior, especial. Depois da cirurgia, foi para o escritório. Sua secretária trouxe café e os jornais do dia. Doutor, chegou um cartão para o senhor. Era um envelope simples, com seu nome escrito à mão em letra delicada. Abriu e encontrou um cartão feito à mão, com flores desenhadas nas bordas. Doutor Renato, é uma honra poder me casar com alguém que admiro há tanto tempo. Prometo ser uma esposa dedicada. Com carinho, Clara. Renato olhou para o cartão e sentiu apenas irritação.
Admira há tanto tempo. Prometo ser dedicada. Parecia um currículo para emprego doméstico. Guardou o cartão na gaveta sem responder. No final do dia, dirigiu sua BMW até o clube. Encontrou os amigos médicos no bar, todos tomando uísque importado. Renato, soube que você vai se casar, disse Dr. Marcelo. Novidade se espalha rápido. E quem é a sortuda? Clara Mendes. Uma enfermeira. Os amigos se entreolharam. Enfermeira? Renato, você pode ter qualquer mulher da cidade. É um casamento arranjado. Conveniência familiar. Entendi. Uma esposa comportada enquanto você tem sua vida. Renato assentiu. Era exatamente isso que planejava. Só espero que ela entenda as regras, disse, tomando um gole do uísque. Quais regras? Que casamento não é conto de fadas. É um contrato social. Os amigos riram, mas Renato estava sendo sincero. Para ele, amor era coisa de filmes românticos. Na vida real, existiam apenas acordos e conveniências. O que ele não sabia era que Clara realmente o amava. E que em breve descobriria a diferença entre ter tudo e ter amor. 2 semanas antes do casamento, Clara apareceu na clínica de Renato. Ela havia pedido para conversar sobre os preparativos, mas na verdade queria apenas estar perto dele. Dr. Renato está ocupado, disse a recepcionista com um olhar de desprezo. Eu sou a noiva dele, Clara respondeu baixinho. A recepcionista a examinou dos pés à cabeça. Vestido simples, sapatos sem marca, bolsa desgastada. Ah, é você, disse com um sorriso falso. Vou avisar. Clara esperou na sala de espera luxuosa, sentindo-se completamente deslocada. As outras mulheres ali usavam roupas caras e joias brilhantes. A senhorita pode entrar, disse a recepcionista 15 minutos depois. O consultório de Renato era impressionante. Mesa de madeira nobre, diplomas emoldurados, vista para o melhor bairro da cidade. Clara, ele disse sem levantar os olhos dos papéis. 5 minutos. Tenho pacientes esperando. Oi, Renato, eu queria conversar sobre o casamento. O que tem o casamento? Minha mãe está cuidando de tudo. Clara se aproximou da mesa. Eu sei que isso é estranho para você. Não nos conhecemos direito. Não conhecemos mesmo. Mas eu pensei que poderíamos tentar. Quem sabe jantar juntos? Conversar? Renato finalmente levantou os olhos. Clara estava nervosa, mexendo nas mãos, tentando sorrir. Clara, vamos deixar uma coisa clara. Este casamento é uma formalidade. Não espere jantares românticos ou conversas íntimas. O sorriso de Clara desapareceu. Eu não estou pedindo muito. Só queria que nos conhecêssemos melhor. Para quê? Você já conseguiu o que queria. O que eu queria? Subir na vida. Casar com um médico bem-sucedido. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu estou com você por dinheiro? Não é óbvio. Renato, eu trabalho desde os 16 anos. Nunca precisei de homem nenhum para me sustentar. Mas deve ser bem mais confortável ser a esposa de um médico do que trabalhar plantões no hospital público. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Clara, mas ela não deixou cair. Você está errado sobre mim. Estou? Então me diga, por que aceitou se casar comigo? Clara respirou fundo. Porque eu te amo. Renato riu. Você nem me conhece. Conheço sim. Te observei durante 5 anos na faculdade. Vi como você era dedicado, como ajudava os colegas com dificuldades. Isso foi há 15 anos. Clara, as pessoas não mudam por completo. Eu mudei, cresci e virei adulto. Clara se aproximou mais. Renato, eu sei que você é um homem bom por dentro. Você não sabe nada sobre mim. Renato se levantou abruptamente. Pare de romantizar tudo. Isso aqui é a vida real. E na vida real as pessoas não podem se amar? Podem, mas não é o nosso caso. Clara sentiu o coração se partindo, mas não desistiu. Talvez você possa aprender a me amar. Clara. Renato deu a volta na mesa e ficou de frente para ela. Escuta bem o que eu vou falar. Eu nunca vou te amar. Este casamento é de conveniência. Você tem sua vida, eu tenho a minha. Mas vamos morar juntos, na mesma casa, quartos separados. Clara engoliu seco. E filhos? Talvez, se for conveniente. Conveniente? Um herdeiro para carregar o nome da família. Clara olhou nos olhos dele e viu frieza absoluta. Você fala de filhos como se fossem objetos. Falo de forma prática, sem ilusões românticas. Nesse momento, a porta do consultório se abriu. Era Dr. Marcelo, um dos amigos de Renato.
Renato, você vem para o almoço ou... Ah, desculpa. Não sabia que estava ocupado. Está tudo bem, Renato disse. Clara estava saindo. Clara? Essa é sua noiva? Marcelo a examinou com um sorriso condescendente. Muito humilde. É o que eu disse, Renato respondeu, como se ela não estivesse ali. Bom, pelo menos você sabe que não vai ter problemas com gastos excessivos, Marcelo riu. Clara sentiu o rosto queimar de humilhação. Renato, ela disse baixinho. Posso falar com você a sós? Não precisa. Marcelo é praticamente da família. Por favor. Renato suspirou, irritado. Fala logo. Clara olhou para Marcelo, depois para Renato. Não confunda gratidão com amor. Você nunca será do meu nível. Os dois homens ficaram boquiabertos. Era exatamente o contrário do que esperavam ouvir. Como é que é? Renato perguntou incrédulo. Você ouviu bem. Eu tenho algo que seu dinheiro nunca vai comprar. A capacidade de amar de verdade. Clara pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Amor não tem nível, doutor. Só quem sente entende. Ela saiu, deixando Renato e Marcelo em silêncio. Cara, Marcelo murmurou. Acho que você subestimou essa garota. Renato ficou olhando para a porta fechada, sentindo algo estranho no peito, algo que ele não conseguia nomear. O casamento aconteceu em uma igreja pequena, decorada com flores simples que Clara havia escolhido. Ela estava linda de vestido branco, mas seus olhos não brilhavam como os de uma noiva apaixonada. Renato estava, impecável de smoking, cumprimentando os convidados com seu sorriso profissional. Para ele, era apenas mais um evento social. Aceita Clara Mendes como legítima esposa? Perguntou o padre. Aceito, disse Renato olhando para o altar, não para ela. E você, Clara, aceita Renato Farias como legítimo esposo? Clara olhou nos olhos dele pela primeira vez no dia. Aceito. O beijo foi rápido, formal, como um cumprimento entre conhecidos. A festa foi elegante, mas fria. Renato conversava com os convidados sobre trabalho, investimentos, política. Clara sorria educadamente, fingindo estar feliz. Que noiva bonita, dizia uma senhora. Parece que vocês se amam muito. Obrigada, Clara murmurava, sentindo o coração apertar. Renato ouvia os comentários e pensava, se soubessem que isso é só teatro. Quando chegaram à mansão de Renato, Clara esperou que ele a carregasse no colo, como manda a tradição. Mas ele apenas abriu a porta e entrou. Seu quarto é o segundo à direita, disse subindo as escadas. O meu é no final do corredor. Clara ficou parada na sala por alguns minutos, ainda de vestido de noiva, tentando processar que aquela era sua realidade agora. Subiu para o quarto que seria seu pelos próximos. Quantos anos? A vida toda? Era um quarto bonito, mas impessoal. Como um quarto de hotel. Clara se sentou na cama e finalmente deixou as lágrimas correrem. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha. Clara acordava cedo, preparava café da manhã, mas Renato já havia saído. Ele voltava tarde, jantava algo rápido e se trancava no escritório. Bom dia, ela dizia quando conseguia encontrá-lo. Bom dia, ele respondia sem olhar. Clara tentou de tudo. Cozinhava os pratos favoritos dele que descobriu perguntando à empregada. Deixava bilhetes carinhosos. Perguntava sobre o trabalho. Nada funcionava. Como foi seu dia? Perguntou ela numa quinta-feira. Normal. 3 cirurgias, 2 consultas. Deve ser cansativo. Quer que eu faça alguma coisa? Um chá? Uma massagem? Renato levantou os olhos do jornal. Clara, você não é minha empregada, nem minha amante. É apenas minha esposa no papel. Mas eu poderia ser mais. Não quero mais. Quero silêncio quando chego em casa. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Tá bem, sussurrou. As semanas passaram. Clara parou de tentar conversar. Parou de deixar bilhetes. Parou de sorrir quando ele chegava. Renato nem notou. Uma manhã, Clara estava no jardim regando as flores quando Renato saiu para trabalhar. Clara, ele chamou. Ela se virou esperançosa. Talvez ele finalmente quisesse conversar.
A empregada está doente. Você pode preparar o jantar hoje? Claro, ela disse, tentando esconder a decepção. Vai ter uns colegas aqui. Nada muito elaborado. Aquela noite, Clara preparou um jantar perfeito. Mesa posta com elegância, comida deliciosa, ela mesma arrumada impecavelmente. Os convidados chegaram, 3 médicos com suas esposas bem vestidas e joias caras. Renato, sua esposa é uma graça, disse uma das mulheres. Obrigado. Renato respondeu como se Clara fosse um objeto decorativo. Durante o jantar, as esposas falavam sobre viagens, spas, compras. Clara tentava participar, mas não tinha muito a contribuir. E você, Clara, trabalha? Perguntou uma delas. Sou enfermeira. Clara respondeu com orgulho. Ah, que bonito. Deve ser desafiador. O tom deixava claro que ela considerava a profissão inferior. Na verdade, ela está pensando em parar de trabalhar. Renato disse de repente. Clara o olhou surpresa. Eles nunca haviam conversado sobre isso. É mesmo? Perguntou o Dr. Marcelo. Faz sentido. Para que trabalhar se o marido pode sustentar? Eu gosto de trabalhar, Clara disse baixinho. Mas agora você tem outras prioridades. Renato continuou. Cuidar da casa, da família. Clara sentiu o rosto queimar. Ele estava decidindo sua vida na frente de estranhos. O jantar continuou, mas Clara mal falou mais nada. Sentia-se humilhada, diminuída. Quando os convidados foram embora, ela explodiu. Como você ousa decidir que eu vou parar de trabalhar sem me consultar? Não é uma decisão, é um fato. Minha esposa não precisa trabalhar. Eu preciso. Trabalhar me faz sentir útil, importante. Você é importante aqui em casa. Fazendo o quê? Sendo sua decoração? Renato a encarou friamente. Sendo minha esposa, como combinado. Combinado por quem? Eu nunca concordei em virar uma boneca. Clara, baixa o tom de voz. Não vou baixar. Você me trata como se eu fosse um móvel. Não conversa comigo, não me toca, mal olha para mim. O que você esperava? Esperava respeito, esperava ser tratada como gente. Renato suspirou cansado. Clara, nós já conversamos sobre isso. Não alimenta expectativas. Que expectativas? De ser tratada como esposa e não como intrusa na própria casa? Você não é intrusa. É parte da família. Que parte? A parte decorativa? Clara correu para o quarto e bateu à porta. Renato ficou na sala, incomodado com a discussão. Mas em vez de refletir sobre as palavras dela, pensou apenas: mulheres são todas dramáticas mesmo. O que ele não sabia era que Clara estava fazendo as malas, e que aquela seria a última discussão entre eles por muito tempo. Clara saiu de casa antes do amanhecer, deixando apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Renato, voltei para minha vida. Obrigada por me mostrar que algumas pessoas não foram feitas para amar. Clara. Renato encontrou o bilhete na hora do café da manhã. Leu uma vez, 2 vezes, depois amassou e jogou no lixo. Finalmente, murmurou. Agora posso ter paz. Durante as primeiras semanas, Renato se sentiu livre. Chegava em casa e encontrava silêncio absoluto. Ninguém tentando conversar, ninguém fazendo perguntas, ninguém esperando atenção. Era isso que eu queria, dizia para si mesmo. Mas conforme os dias passavam, algo estranho acontecia. A casa parecia vazia demais. Não havia flores frescas nos vasos. O café da manhã era sempre o mesmo pão duro que a empregada deixava. Não havia cheiro de comida caseira. Besteira! Renato resmungava. Eu sempre vivi assim. 2 meses depois, a empregada perguntou: Doutor, a senhora Clara não volta mais? Não, Renato respondeu secamente. Que pena. Ela era tão gentil. Sempre perguntava como eu estava, se meus filhos precisavam de alguma coisa. Renato franziu. Aquela menina te amava de verdade. Mãe, por favor, não me venha com por favor. Você tinha uma esposa dedicada e deixou ela ir embora. Ela saiu porque quis. Saiu porque você a tratou mal. A Conceição disse que Clara chorava todos os dias. Renato sentiu algo estranho no peito. Ela chorava?
Claro que chorava. Era apaixonada por você desde a faculdade. E você a tratou como lixo. Eu não tratei como lixo. Eu fui claro desde o início sobre o que era o casamento. Você foi cruel. Há uma diferença. Dona Lourdes desligou o telefone na cara do filho. Renato ficou sentado, mexendo a comida no prato sem comer. Clara chorava. Ele nunca a havia visto chorar. Sempre a encontrava sorrindo, tentando conversar, sendo gentil. Besteira, murmurou novamente. Ela sabia no que estava se metendo. Mas as semanas continuaram passando e Renato se sentia cada vez mais inquieto. Começou a reparar em coisas que não via antes. A casa estava sempre perfeitamente arrumada quando Clara morava ali. Agora havia uma bagunça sutil. Jornais espalhados, louça na pia, roupas jogadas na cadeira. A geladeira tinha sempre frutas frescas e sucos naturais. Agora só havia água e restos de comida comprada e o jardim estava morrendo. Joaquim, Renato chamou o jardineiro numa manhã. O que aconteceu com as rosas? Doutor, elas estão sentindo falta da dona Clara. Ela sabia exatamente quando regar, que adubo usar. São apenas plantas. Você não consegue cuidar delas? Joaquim baixou a cabeça. Consigo sim, senhor. Mas a dona Clara tinha, como diz, carinho especial. Carinho especial. Renato olhou para as rosas murchas e se lembrou de Clara no jardim, conversando com as plantas como se fossem pessoas. Naquela tarde, estava em uma cirurgia quando sua enfermeira assistente comentou: Doutor, que pena que a Clara saiu do hospital. Renato quase deixou o bisturi escorregar. Como assim? Ela trabalhava no hospital municipal, né? Mas pediu transferência para o interior. Os pacientes adoravam ela. Por quê? Porque ela realmente se importava. Ficava depois do horário para conversar com os pacientes mais idosos. Trazia frutas para as crianças internadas. Renato terminou a cirurgia no automático. Pela primeira vez estava pensando em Clara não como sua esposa rejeitada, mas como uma pessoa. Uma pessoa que era gentil com empregados, que cuidava de plantas com carinho, que se preocupava com pacientes. Uma pessoa que chorava em casa porque o marido a tratava como uma estranha. Naquela noite, Renato abriu a gaveta da mesa e encontrou o cartão que Clara havia mandado antes do casamento. Releu as palavras escritas à mão. É uma honra poder me casar com alguém que admiro há tanto tempo. Prometo ser uma esposa dedicada. Ela havia cumprido a promessa, tentado ser dedicada, carinhosa, companheira, e ele havia jogado tudo isso fora. Que idiota, murmurou, pela primeira vez dirigindo a palavra a si mesmo. Mas era tarde demais. Clara havia partido, e Renato começava a suspeitar que havia perdido algo muito mais valioso do que pensava. 6 meses depois da partida de Clara, Renato recebeu uma ligação que mudaria tudo. Doutor Renato, aqui é Dr. Silva, do Hospital Regional de São Miguel. O senhor pode vir aqui urgente? Do que se trata? É sobre sua esposa, Clara Mendes Farias. Ela sofreu um acidente grave. O mundo de Renato parou. Como assim acidente? Um desabamento na clínica onde ela trabalha como voluntária. Trauma craniano, várias fraturas. Ela está em estado crítico. O telefone escorregou da mão de Renato. Pela primeira vez em anos ele sentiu pânico real. Doutor? Doutor está aí? Renato pegou o telefone de volta. Eu vou para aí agora. Senhor, é uma viagem de 4 horas. Não importa. Estou saindo agora. Renato cancelou todas as consultas do dia e dirigiu como um louco pela estrada. Suas mãos tremiam no volante e o coração batia descompassado. Por favor, murmurava sem saber para quem estava rezando. Por favor, deixa ela ficar bem. Chegou ao hospital regional quando o sol estava se pondo. Era um hospital simples, bem diferente da clínica luxuosa onde ele trabalhava. Clara Mendes Farias, disse ofegante para a recepcionista. UTI, 3º andar, mas só familiares podem. Eu sou o marido. A recepcionista o olhou de cima a baixo. Terno caro, relógio de ouro, carro importado na porta. O marido da Clara? Ela nunca falou. Somos separados temporariamente. Renato subiu correndo para o 3º andar. Quando chegou à UTI, viu Clara através do vidro. Ela estava pequena na cama, pálida como papel, conectada a vários aparelhos. O rosto estava machucado, o braço esquerdo engessado. Renato sentiu as pernas bambas. Apoiou-se na parede para não cair. Doutor Farias. Ele se virou.
Era uma enfermeira jovem com olhos vermelhos de chorar. Sim. Eu sou Amanda, trabalho com a Clara. Que bom que o senhor veio. Como ela está? Estável, mas grave. Trauma craniano, 3 costelas fraturadas, braço quebrado. Ela vai ficar bem? Amanda hesitou. Os próximos dias são críticos, mas a Clara é forte. O que aconteceu exatamente? Ela estava na clínica comunitária que ajudou a montar. Atendendo crianças carentes. Teve um desabamento na sala ao lado. Clínica comunitária. A senhora não contou para o senhor? Ela organizou uma clínica gratuita aqui na cidade. Trabalhava lá nos fins de semana. Renato se sentiu ainda mais culpado. Não sabia nada sobre a vida que Clara havia construído longe dele. Posso entrar? Claro. Talvez ela ouça sua voz. Renato entrou na UTI com as pernas trêmulas. Chegou perto da cama e olhou para o rosto de Clara. Mesmo machucada, ela ainda era bonita, mas havia uma palidez que o assustava. Clara, sussurrou segurando a mão dela. Era a primeira vez que a tocava desde o casamento. A mão estava fria, frágil. Renato sentiu uma dor no peito que nunca havia experimentado. Clara, eu vim assim que soube. Silêncio. Apenas o som dos aparelhos. Eu sei que você não pode me ouvir, mas preciso te falar uma coisa. Renato olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinho. Eu fui um idiota completo. A voz dele estava trêmula. Você tentou me amar, tentou construir alguma coisa e eu joguei tudo fora. As lágrimas começaram a formar nos olhos dele. Eu achava que amor era fraqueza, que pessoas como você só queriam se aproveitar. Mas eu estava errado. Renato apertou a mão de Clara com mais força. Você nunca quis nada de mim além de carinho. E eu não soube dar nem isso. As lágrimas começaram a cair. E agora você está aqui, machucada. E eu percebi que... A voz dele falhou. Renato respirou fundo e tentou continuar. Eu percebi que te amo. Amo de verdade. E só descobri isso quando pensei que podia te perder para sempre. Nesse momento, Clara mexeu levemente os dedos. Renato olhou para a mão dela, esperançoso. Clara, você está me ouvindo? Mas ela não acordou. Renato ficou ali por horas, segurando a mão dela, conversando baixinho. Contou sobre o jardim que estava morrendo, sobre como a casa estava vazia sem ela, sobre como os empregados perguntavam quando ela voltaria. Todos sentiam sua falta, murmurou. Até eu, mas eu era orgulhoso demais para admitir. Dr. Silva entrou na UTI para fazer a avaliação noturna. Dr. Farias, o senhor deveria descansar. Tem um hotel aqui perto. Não vou sair daqui. Mas, senhor, eu disse que não vou sair. A voz de Renato ecoou pela UTI. Dr. Silva o estudou por um momento. O senhor realmente ama ela, não é? Renato olhou para Clara, depois para o médico. Mais do que jamais imaginei que fosse possível. Ela falava do senhor, sabe? Falava mal, imagino. Não, falava com tristeza. Dizia que o marido era um homem bom, mas que não sabia demonstrar. Renato sentiu como se tivesse levado um soco. Mesmo depois de tudo que eu fiz com ela. Ela ainda acreditava no senhor. Clara é assim. Vê o melhor nas pessoas. Renato passou a noite toda ao lado da cama. De manhã, Clara abriu os olhos lentamente. Renato, murmurou com a voz fraca. Estou aqui, ele disse apertando a mão dela. Por quê? Por que você veio? Porque me preocupo com você. Clara o olhou com olhos confusos. Você nunca se preocupou antes. Eu sempre me preocupei. Só era orgulhoso demais para mostrar. Renato, Clara, me perdoa. Por tudo. Por ter sido frio, arrogante, cruel. Você não foi cruel. Foi só distante. Foi cruel, sim. Te tratei como se você não importasse. Mas você importa. Importa mais do que qualquer coisa. Clara fechou os olhos, cansada. Estou confusa. Descansa. Quando você melhorar, a gente conversa direito. Você vai ficar? Vou ficar o tempo que você quiser. Clara sorriu fraquinho antes de voltar a dormir. Renato beijou a mão dela e sussurrou. Dessa vez eu não vou embora. Clara ficou internada por 3 semanas. Renato não saiu do lado dela nenhum dia. Trazia trabalho para o hospital, atendia ligações no corredor, mas sempre voltava para o quarto. Doutor, disse Amanda, a enfermeira, o senhor está diferente. Como assim?
A Clara sempre falava que o senhor era muito sério, muito focado no trabalho. Mas aqui, o senhor é carinhoso com ela. Renato olhou para Clara, que dormia tranquila depois de finalmente ter retirado os pontos. Eu aprendi uma coisa, Amanda. Trabalho a gente recupera. Pessoas que amamos, essas podem partir para sempre. O senhor realmente mudou. Clara me mudou, mesmo sem saber. Quando Clara recebeu alta, Renato esperava que ela voltasse para casa com ele, mas ela tinha outros planos. Vou ficar aqui mais um tempo, disse sentada na cama do hospital. Aqui? Por quê? A clínica comunitária precisa ser reconstruída. Eu coordeno os trabalhos. Clara, você quase morreu nessa clínica. Não é melhor voltar para casa? Que casa, Renato? Aquela mansão onde eu era uma estranha? As palavras dele doeram, mas ele sabia que merecia. Não seria mais assim. Eu mudei. Como eu posso ter certeza? Renato pensou por um momento. Você não pode. Vai ter que confiar. Confiar. Clara repetiu a palavra como se fosse estranha. Eu sei que não mereço sua confiança, mas estou pedindo uma chance. Clara o estudou. Que tipo de chance? Deixa eu ficar aqui. Deixa eu te ajudar com a clínica. Você? Aqui neste hospital pequeno? Por que não? Renato, você tem uma clínica luxuosa na capital. Pacientes importantes, cirurgias milionárias, e daí? Aqui também tem gente que precisa de médico. Clara franziu a testa. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Mas por quê? Por que você faria isso? Renato se aproximou e pegou as mãos dela. Porque quero estar onde você está. Quero conhecer o trabalho que te faz feliz. Quero entender a pessoa que você é. Renato, Clara, eu passei 40 anos da minha vida achando que sucesso era ter dinheiro e status. Mas essas 3 semanas aqui me ensinaram outra coisa. O quê? Que sucesso é fazer diferença na vida das pessoas. Como você faz? Clara sentiu os olhos marejarem. Você tem certeza disso? Absoluta. Quero aprender a ser médico de novo. Do jeito certo. Nos dias seguintes, Renato conheceu o trabalho de Clara na comunidade. Ela havia organizado não só a clínica, mas campanhas de vacinação, palestras sobre saúde, grupos de apoio para gestantes. Como você consegue fazer tudo isso? Perguntou ele impressionado. Não sou só eu. A comunidade inteira ajuda. Renato conheceu as pessoas que Clara atendia. Crianças que corriam para abraçá-la. Idosos que a tratavam como filha. Mães que confiavam nela mais que em qualquer médico. Doutora Clara. E gritava um menino de 5 anos. A senhora voltou. Voltei sim, João. Como está sua mãe? Melhor. Ela tomou o remédio que a senhora indicou. Renato observava tudo em silêncio. Nunca havia visto um médico ser amado assim pelos pacientes. Na clínica da cidade ele era respeitado, temido até. Mas amado? Nunca. Clara, disse ele numa tarde. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você se tornou enfermeira? Clara sorriu. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, infarto. Chegamos no hospital, mas não tinha médico de plantão. Ele morreu esperando. Renato sentiu o estômago revirar. Naquele dia eu prometi que ia fazer alguma coisa para que outras famílias não passassem por isso. E a medicina? Por que não fez medicina? Não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Enfermagem era o que eu conseguia. Renato pensou na própria trajetória. Família rica, faculdade particular, estágios em hospitais de luxo. Clara, você já pensou em fazer medicina agora? Renato, eu tenho 27 anos. E daí? Nunca é tarde para realizar sonhos. Seria muito caro. Eu pago. Clara o olhou surpresa. Como assim? Quero te dar uma bolsa de estudos. Para você fazer medicina. Renato, isso é loucura. Por quê? Você seria uma médica incrível. Melhor que eu jamais fui. Clara ficou em silêncio processando a proposta. E você? Vai voltar para sua clínica? Não sei. Talvez eu fique aqui. Talvez abra uma clínica popular. Você deixaria sua vida de luxo? Renato olhou ao redor. O hospital simples, os pacientes humildes, Clara com seu jaleco remendado. Que vida de luxo. Eu não tinha vida. Tinha apenas trabalho. E agora? Agora quero ter uma vida de verdade. Com você. Clara sorriu e pela primeira vez desde o acidente, Renato viu esperança nos olhos dela. Talvez a gente possa recomeçar, ela disse baixinho. Recomeçar do jeito certo, ele concordou. E pela primeira vez, Renato sentiu que estava no caminho certo.
5 anos depois, a clínica comunitária Clara e Renato Farias estava sendo inaugurada. Era um hospital moderno, mas voltado para a população carente da região. Renato estava no palco nervoso. Nunca gostara de discursos, mas aquele era especial. Há 5 anos começou. Olhando para a plateia cheia de moradores locais, eu era um médico arrogante que achava que sucesso se media em dinheiro. Algumas pessoas riram. Clara estava na primeira fila usando jaleco branco com doutora Clara Farias bordado no peito. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a coisa mais importante, propósito. Renato respirou fundo. Foi uma mulher humilde que me ensinou o verdadeiro significado de ser médico. Ele olhou diretamente para Clara. Ela me mostrou que curar não é apenas sobre técnica ou conhecimento. É sobre amor. Clara sorriu, os olhos brilhando. Aprendi com uma mulher humilde o que nenhuma universidade ensinou: o valor de amar e cuidar. A plateia aplaudiu. Renato desceu do palco e caminhou até Clara. Obrigado, sussurrou no ouvido dela, por não ter desistido de mim. Obrigada a você por ter aprendido a me amar, ela respondeu. A cerimônia continuou, mas Renato estava perdido em suas memórias. Lembrou do dia em que Clara passou no vestibular de medicina. Ela chorou tanto que ele também acabou chorando. Lembrou dos 6 anos em que estudaram juntos. Ela cursando medicina, ele aprendendo a ser humilde. Lembrou do dia em que ela se formou. Aos 33 anos, primeira da turma. Doutor Renato. Uma voz o trouxe de volta à realidade. Era João, o menino que costumava correr para abraçar Clara. Agora tinha 10 anos e usava óculos. Oi, João. É verdade que o senhor era malvado antes? Renato riu. Não malvado. Mas era bem diferente. E a doutora Clara te ensinou a ser bonzinho? Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Que legal. Quando eu crescer, quero ser médico igual vocês dois. Renato se ajoelhou para ficar na altura do menino. E você vai ser um médico incrível. Melhor que eu. Por que melhor? Porque você já tem algo que eu demorei 40 anos para aprender. O quê? Um coração bom. João sorriu e saiu correndo para brincar com as outras crianças. Clara se aproximou. No que você estava pensando? Em como a vida é estranha. Eu te rejeitei, te machuquei, quase te perdi. E mesmo assim você me deu uma segunda chance. Terceira chance. Clara corrigiu, brincando. Ou quarta. Eu não merecia nem a primeira. Clara pegou a mão dele. Renato, para de se culpar. O importante é quem você é hoje. E quem eu sou hoje? Um homem que deixou a arrogância para trás. Um médico que se importa de verdade. Um marido que me ama. Te amo mesmo, ele disse, beijando a mão dela. Cada dia mais. Eu sei. E eu te amo também. Eles caminharam pela clínica vendo os pacientes sendo atendidos. Eram médicos, enfermeiros e voluntários trabalhando juntos. Clara, Renato disse de repente. Você se arrepende de ter me dado uma chance? Clara parou de caminhar e o olhou nos olhos. Renato Farias, você me pergunta isso pelo menos uma vez por mês. É que às vezes ainda não acredito que você me perdoou. Sabe por que eu te perdoei? Por quê? Porque amor verdadeiro perdoa, sempre. Mesmo quando a pessoa não merece, especialmente quando a pessoa não merece. É aí que o amor mostra sua força. Renato a puxou para um abraço apertado. Eu te amo, doutora Clara Farias. Eu te amo, doutor Renato Farias. Eles se beijaram ali no corredor da clínica, cercados pelos sons de um hospital funcionando. Crianças rindo, máquinas apitando, pessoas conversando. Era um barulho bonito, o barulho da vida acontecendo. Renato pensou em como sua vida havia mudado. Trocara a clínica luxuosa pela clínica comunitária, os pacientes ricos pelos pacientes carentes, a solidão pelo amor, e não se arrependia de nada. Clara, disse ele, separando-se do beijo. Que foi? Obrigado por ter me salvado. Eu não te salvei, Renato. Você se salvou. Como? Clara sorriu. Aquele sorriso que havia conquistado seu coração desde o primeiro dia. Aprendendo a amar. Do lado de fora da clínica, o sol se punha dourado no horizonte. Dentro, 2 médicos apaixonados continuavam sua missão de curar corpos e almas, provando que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. E que nunca é tarde demais para recomeçar.
Se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já teve que escolher entre o orgulho e o amor? O que você escolheu? Sua história pode inspirar outros corações. Nos vemos na próxima.